PyTorch hoje. Estava com saudades, espero que vocês também. E vocês estão vendo aqui a minha tela. O PyTorch, por que eu escolhi o PyTorch, né? Apesar de ser uma escolha discutível, ele nem de longe é a nossa única opção, né? A gente ouviu falar de várias, a gente tem o Theano, a gente tem o TensorFlow, a gente tem o Café, que é em C++, a gente tem bibliotecas de machine learning do Julia, né? E por que você está escrevendo? Então, por que eu escolhi o PyTorch? Pelo mesmo motivo de sempre. O PyTorch, ele é a linguagem que se usa na academia, é a linguagem que, se vocês forem lá no Papers with Code, mais de 70% dos trabalhos, eles são escritos no PyTorch. Então, vou hoje seguir com vocês, simplesmente para vocês poderem aproveitar a aula de GAN com um pouco mais de carinho, né? Com um pouco mais de gosto, né? Seguir um pouquinho essa aula, o tutorial do PyTorch inicial, justamente para vocês poderem ir de pegar os dados a trabalhar com o modelo, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que o modelo, né, de dados do PyTorch, ele usa uma estrutura de dados chamada o Tensor. O Tensor, ele é muito parecido com o NP-Array, tá? Ou seja, tipo assim, na verdade, é uma estrutura de dados focada para processamento matricial. Fiz besteira aqui, porque eu não comprei esse aqui. Então, inclusive, né, o Google lançou um tipo de processador especial, que é um TPU. O TPU é um Tensor Processing Unit, é um tipo de processador que ele é, na prática, um processador, né, focado em operações matriciais, que vai servir justamente para fazer as operações de aprendizado de máquina que a gente tem interesse, que a gente quer fazer, né? Então, aqui, essa declaração de um sensor, de uma lista, né? Aqui está aqui a conversão para um elemento. Se eu quiser aqui gerar um sensor do NumPy usando essa lista aqui, eu consigo gerar, e eu consigo, inclusive, gerar também, a partir do NumPy, um tensor, né? Então, é bem tranquilo. Eu consigo gerar um tensor de uns. Eu consigo gerar tensores de zeros, exatamente como eu faço no PyTorch. Isso não tem mistério nenhum, então é bem tranquilo eu fazer esse elemento. Então, eu consigo gerar um tensor de uns com xData, né? Ou seja, com os mesmos conjuntos de elementos aqui que eu tenho, eu consigo gerar um sensor de randômicos com xData, e eu só tenho que dizer o tipo, né? Então, isso é bem tranquilo, não tem mistério, né? Eu consigo fazer, e aí eu consigo printar elementos distintos esse meu elemento, tá? Então, eu consigo fazer essa manipulação matricial. Tudo no PyTorch é manipulação matricial, não tem mistério, é tudo bem tranquilo. Então, todas as mesmas coisas que eu faço no tensor do Python, eu consigo fazer dentro do PyTorch, tá? Então, uma coisa que é interessante que o PyTorch deixa você utilizar é utilizar o CUDA, né? Ou seja, se eu puder, né, utilizar processamento de GPU, ele automatiza isso para mim. Se eu não puder, ele vai jogar direto para a minha GPU. Aqui, no caso do nosso elemento aqui, eu não tenho uma GPU, né? Eu tenho só uma CPU, mas uma CPU boa o bastante. Como eu costumo brincar quando eu estou dando aula de Comp 2, que é a aula imediatamente anterior à de vocês, né? Eu estou dando a introdução à ciência de dados em computação 2, né? Como pano de fundo para a galera que está aprendendo orientação a objetos. Eu brinco assim, eu estava usando o meu computador de pessoal, né, meu computador de casa. Meu computador de casa é um computador muito antigo, né? Ele tem 4 GB de RAM. Eu brinco com eles o seguinte: gente, eu tenho um computador com uma memória com 4 GB de RAM DDR2, dá para fazer muita coisa nele, mas tem muita coisa que o PyTorch acaba sendo melhor, justamente porque ele me dá mais memória RAM, né? Inclusive, se você quiser trabalhar como cientista de dados usando o Colab, tem alguns planos que o Google oferece, comerciais para o Colab, que são bacanas da gente estar utilizando. Tá? Então, não se acanhe, o Colab é uma baita de uma ferramenta mesmo, né?
Multiplicação de matrizes, tudo isso, multiplicação de tensores, é bem tranquilo, né, de vocês modificarem, né? Não tem nenhum grande mistério. Então, sobre o TensorFlow, sobre os tensores, é isso, né? Eles são só uma nova estrutura de dados. Não tem muito mistério associado. Então, se eu quiser, por exemplo, assim, o PyTorch me dá algumas outras opções. Então, qual é a vantagem que eu vejo no PyTorch? O PyTorch vai trazer dentro dele uma série de coisas que a gente trazia em várias bibliotecas, como Scikit-learn, como o NumPy, o Matplotlib, num pacote só. Então, se você começa a aprender o PyTorch, né, você consegue fazer tudo que a gente fez no curso passado e mais tudo que a gente está fazendo, né, nesse curso novo. Né? Por exemplo, vou pegar aqui um conjunto de bibliotecas, como essa aqui, ó. Estou aqui, o Torch Utils Dataset, seria o equivalente ao Load Dataset do Scikit, Torch Vision Dataset, ou seja, para visão computacional, e o PyPlot, né, para fazer coisas. E aí quero, por exemplo, né, criar uns objetos datasets, né, que eu vou chamar de Training Data. Então, eu vou pegar aqui dois datasets que vêm de dois elementos diferentes. Né? Um dataset eu vou chamar de treino, e eu vou chamar que vem desse Fashion MNIST, que é aquele, né, das roupas, né? Que eu vou dizer que ele é de treino, e outro eu vou chamar de teste, que aqui eu vou dizer que ele é teste. Ou seja, o Python já sabe que você vai usar isso para treinar. Então, ele já te deixa na opção de buscar esses datasets padrões, né, para você saber como lidar com eles, tá? Então, isso aqui não tem mistério. Se vocês quiserem, isso está no Data Tutorial do pytorch.org, né? Eu vou botar, tipo assim, o link para esse tutorial para vocês seguirem ele com calma depois. Mas aqui não tem mistério, eu consigo executar esses elementos. Fiz uma besteirinha aqui. Deixa eu dar uma olhada na besteirinha que eu fiz. Não executei isso aqui. Sem executar as bibliotecas realmente fica difícil. E você vê que, como ele está baixando esses repositórios, ele dá uma demoradinha, né? Mas são repositórios rápidos, são repositórios famosos, de papers famosos, então não tem mistério, já estão muito abertos. Então, por exemplo, vou criar aqui um label, né, das coisas dos itens que eu quero classificar. Criei esse meu label aqui. Gente, antes que alguém se preocupe, isso aqui já está tudo pronto, tá, gente? Eu já vim hoje com tudo pronto para, como eu quero dar uma olhada em várias coisas, hoje eu não vim programando junto com vocês, porque senão não dá tempo, entendeu? Então, isso aqui já está tudo pronto, vocês vão ficar com esse código para vocês estudarem em casa. Aqui eu consigo plotar essas minhas figuras, então o PyTorch já me dá isso, já me deixa manipular esses elementos, e aqui vocês vão conseguir o tipo de material que tem que ser usado nesse MNIST. Qual é o objetivo? Lembra quando a gente fez aquele exemplo com os dígitos? Sim, não, talvez, já faz muito tempo. Estava com saudade, mas não lembro mais. Sim, a gente lembra. Não, beleza. Então, o exemplo do dígito é a mesma coisa, né? O que esses datasets, por exemplo, do MNIST querem provar é que, na verdade, uma imagem, independente de para que ela serve, essa imagem nada mais é do que um complemento da sua atividade, tá? É só um string de bits que você vai querer manipular. Então, por exemplo, se eu quiser aqui criar um elemento, né, tipo assim, quiser começar a preparar, criar um dataset customizado, eu posso fazer uma coisa nesse exato momento, que é assim, é ler imagem por imagem e criar um dataset customizado só para poder treinar. Então, isso aqui usa bastante do código Python mesmo. Então, eu vou criar uma classe Custom Image Dataset que vai herdar de dataset, onde eu vou pegar algumas
dessas características. Então, eu vou sobrescrever alguns objetos básicos, alguns elementos básicos, como o construtor da classe, o init, essa len e esse getItem, que vão pegar itens diferenciados do dataset. Ou seja, o PyTorch me deixa manipular esses elementos e vai me permitir criar um novo elemento com esse cara aqui. Quando eu for executar esse elemento, ele vai me deixar isso executado. Então, nota que tudo que eu estou fazendo aqui é pegando o annotations file, esse file que vem do dataset, e manipulando. E é só isso que a gente vai fazer. Então, por exemplo, se eu quero treinar alguma coisa, se eu quero marcar alguma coisa, eu vou usar um elemento chamado DataLoader, depois de eu preparar o meu dataset. O que o DataLoader faz? Um dataset, normalmente, ele vai pegar características do banco de dados e labels, né? Então, quando a gente estiver treinando um modelo, a gente tipicamente vai passar o dataset em pedacinhos, que a gente vai chamar de mini-batch. E vai, tipo, você está sempre tentando reordenar esses dados a cada iteração que a gente fizer do nosso treino para tentar reduzir o overfitting, como a gente discutiu. Então, o que esse objeto DataLoader faz? Ele faz justamente esse processo, para a gente não ter que fazer isso na mão. Então, o DataLoader é uma função super útil para preparar os nossos elementos, né? Então, aqui, só para vocês darem uma olhada de como a gente faz e vai utilizar esse DataLoader. Os resultados desse DataLoader. Então, ele vai pegar elementos da minha base de dados e vai mostrar aqui aleatoriamente para a gente poder testar e vocês verem o seguinte, cara, dá para fazer para caramba e não tem problema nenhum, está tudo pronto. Então, o que acontece? Acontece que o PyTorch, ele acaba assumindo com a gente uma função, né, de gerar os nossos dados e organizar. Quem ia estar fazendo isso para a gente, na nossa stack anterior, era o Pandas. Então, nota que tudo que o PyTorch faz, historicamente, né, falando, o PyTorch é muito novo. O PyTorch, acho que ele fez 5 anos esse ano. Então, assim, o PyTorch foi lançado em 2017. E já, tipo assim, ganhou um baita de uma baita de uma exposição, entendeu? E aí, o que tá rolando, galera? Então, assim, qual era a ideia inicial desses frameworks de deep learning? É que, na verdade, eles não existissem, né? A ideia inicial é que você pudesse fazer tudo usando as coisas que você estava usando. NumPy, SciPy, scikit-learn, sem o menor tipo de constrangimento e ou problema, né? Essas são as considerações que a gente estava querendo fazer. Né? Essas são as considerações que a gente estava querendo fazer. Só que, né, em termos de processamento com GPU, o scikit-learn não te dá isso. Né? Gerenciamento único de dados. Você não consegue fazer só com o Pandas, você vai ter outros elementos. Então, na verdade, o problema que o PyTorch deu foi uma interface única para o desenvolvedor. Né? E aí, vocês têm que notar uma tendência. Né? Tipo assim, a maior parte dos desenvolvedores que vão estar trabalhando com Data Science não necessariamente são pessoas que entendem profundamente as questões orientadas a Deep Learning. Mas eles entendem muito bem a utilização da biblioteca e têm uma intuição sobre o problema. E isso, para aplicar Deep Learning, é suficiente. Carlos, quer dizer então que eu posso chegar lá no Kaggle, botar uma rede neural e isso vai me dar uma boa resposta lá no Kaggle? Eu posso ser um Kaggle Master assim? Pode. Pode ser que você chegue a Kaggle Master assim. Isso não quer dizer que, por exemplo, você é um pesquisador de Deep Learning. Né? Então, eu quero que vocês entendam que são skills diferentes. Mas mesmo sendo um pesquisador de Deep Learning, você tem que entender o mínimo da ferramenta para poder operacionalizar, até para você poder trabalhar. E o PyTorch, como eu falei, é o que a gente usa como padrão de fato na pesquisa. Muitas das pessoas que estão operando Deep Learning vão acabar utilizando o TensorFlow do Google, que também é muito bom, que também é muito legal, que eu também gosto bastante, mas o PyTorch, para essa pesquisa hard code, tem sido mais utilizado porque te dá essa flexibilidade. Só o fato, galera, de você poder pegar um objeto e estender para você manipular a sua própria versão da biblioteca, a sua própria versão de teste, é algo extremamente poderoso. Então, o DataLoader faz simplesmente esse processo de preparação dos dados. Então, vamos pensar aqui em termos da etapa. Estou manipulando os dados, eu sei usar o tensor. Estou coletando os dados
com datasets. Estou usando o data loader para preparar os meus dados, né, para a utilização, e aí entra a próxima parte, né, do que a gente quer fazer, que são as transformadas. Né? O que são transformadas? Né? Os dados não necessariamente eles vêm processados, né? Ou seja, a gente está muito mal acostumado com aqueles datasets bonitinhos que a gente vê no Kaggle, que a gente vê quando a gente dá o load dataset. Em geral, gente, os dados, eles vêm muito crazy, eles vêm muito zoados e a gente tem que trabalhar. Então, na verdade, o data load, ele prepara os dados que a gente tem, mas a gente vai usar um outro parâmetro chamado transform para fazer alguma manipulação dos dados e trabalhar e tornar eles mais gentis para o treinamento. Né? Todos os datasets do Torch Vision têm 2 parâmetros, né, prontos. Um deles é o transform, para modificar os features, e o que o target transform, para modificar os labels. Então, a gente pode começar a manipular esses elementos para fazer isso. Então, olha só que para isso eu vou usar essa biblioteca aqui, né? A Torch Vision. A Torch Vision é para manipular imagens, tá, gente? Que é o grande tchan que a gente vai ter dentro do Deep Learning. Então, olha só aqui, esse Fashion MNIST, que é esse da Snowpitcher, né? Então, aqui, como dataset de treino, download true, transforma para um tensor, ou seja, eu quero pegar aquelas imagens e já transformar elas de imagem, transformar ela em vetores de 0 e 1, e vou transformar em matrizes de 0. Então, eu vou pegar esses elementos para colocar como meus labels. E aí, isso aqui vai demorar um cadinho, né? Porque demora mesmo, não tem mistério. Então, nota isso aqui. Essa transformada lambda, esse target transform aqui, ele usa uma lambda function. O que é uma função lambda? É uma função, na verdade, de uma linha, né? Que poderia ser uma coisa um pouco maior, né? Justamente, que ele chama de lambda de y, vai fazer esse torte zeros, ou seja, usa uma matriz 10 por 10 torte zeros, e que ele vai dividir esse torte zeros em função do tensor que ele está botando aqui em cima. Né? Então, na verdade, o que ele está fazendo é pegando esses labels e tentando marcar quem são os caras que ele está utilizando. Então, essas transformadas lambdas vão ser aplicadas para qualquer usuário definido nessa função lambda. Aqui a gente está definindo, na verdade, uma função para transformar um inteiro, né, num tensor. Primeiro, ele vai criar um tensor de tamanho 10, o número de labels do nosso dataset, que a gente botou aqui em cima. E vai chamar o scatter, né, que vai dar o valor 1, como está indexado nesse meu label Y aqui. Então, na verdade, isso aqui, eu estou fazendo essa transformação para um determinado label qualquer. Tá? Então, se eu consigo fazer essas manipulações, ou seja, não... E essa aqui é a grande mentira. A gente não manipula a figura, galera. A gente nem toca em figura. O que a gente faz? A gente manipula vetores. Então, o que é Deep Learning? É um monte de camadas, como a gente mostrou lá naquele tutorial do café, que a gente vai manipular e lidar com elas de forma inteligente, e que a gente vai manipular isso utilizando umas funções marotas. Mas é basicamente manipulação de matrizes. Ah, Cláudio, mas isso é o que uma rede neural é. É. Mas o Deep Learning não é nada diferente de redes neurais. São redes neurais, são grandes, manipuladas de forma inteligente. Então é isso que a gente está fazendo. Só que o PyTorch dá isso para a gente pronto. Né? E aí, a partir desse modelo, é que a gente vai querer buildar a nossa rede neural. Então, olha só, eu vou pegar aqui, vou refazer os imports. Olha só, todos os imports que eu vou usar, o Torch, eu vou importar uma classe chamada Neural Network, e quando a gente estiver fazendo pesquisa com Deep Learning, e a gente quiser, por exemplo, o PyTorch tem GAN, tem Convolution Neural Network, tem todas essas coisas. Todas elas são classes, e todas essas classes importam GNN. Então, vamos dizer que você quer fazer uma Sensor Neural Network, que é um tipo de Neural Network para trabalhar com dados de IoT,
que por algum motivo você acha que não tem uma rede neural boa bastante para isso. O que você vai fazer é fazer uma classe que estende Neural Network. E acabou. E vai sobrescrever o que você quiser. E o que você ganha com isso? O que você vai conseguir agora? Distribuir a tua nova Neural Network como pacote, você permite que as outras pessoas vejam, porque elas vão ter que saber exatamente porque usa os mesmos métodos de todo mundo. E isso é muito legal. E isso é muito bacana, vocês terem isso pronto. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu pegar isso aqui e compartilhar com vocês, deixar aqui no chat, né? Eu estou de casa hoje, então a vida fica um pouco mais tranquila para fazer para trabalhar. Então, né, não preciso sair correndo de um lado para o outro, graças ao bom Deus. Então vamos lá, vamos continuar trabalhando. Então vou pegar um device para treinar, né? Olha só, de novo, vou fazer aquele teste para ver se isso aqui é uma... Calma aí que tinha isso no e-mail meio estranho. Tá? Vou criar aquela mesma função, olha só. Vou pegar o dispositivo. Ele vai ser CUDA se isso aqui for verdadeiro, se não, ele vai usar a CPU. E vou dizer o que eu estou usando aqui. Aqui eu estou usando a CPU porque a minha conta aqui é a conta de poly. Né? Então, olha só o seguinte. Vou criar a minha própria classe Neural Network. E olha só como é que vocês criam facilmente uma rede neural aqui no PyTorch. Então, olha só. Para criar uma rede neural, eu vou criar duas funções. Uma classe rede neural, que chama, né, que estende esse módulo da Neural Network, que chama o construtor da Neural Network, né, que ela é uma rede plana, né, que ela usa aquela função ReLU, é aquele Rectified Linear sequencial, tem uma camada 28 por 28, por que 28 por 28? Porque é o tamanho da imagem, é o número de bits. Aqui vai sair um ReLU. Então, aqui eu tenho uma camada linear de 512, né, de entrada e 512 de saída, que também sai no ReLU. E aqui eu tenho uma camada linear 500 e 512 e vai classificar em 10, que são os 10 elementos que eu vou trabalhar, tá? E é isso que eu vou fazer. E eu vou fazer aquela função do forward, né, que eu vou dizer que é uma linear, que eu estou sempre buscando uma função, que eu estou sempre buscando, né, aquela função de otimização do ReLU e que vai... E esse é o resultado do meu gradiente descendente, né? O meu back propagation, que eu vou forward e vou fazer o back. Lembra daquele processo que a gente falou quando a gente estava falando do café? Cara, pronto, acabou. Você definiu uma rede neural. Cláudio, mas isso é muito idiota. Gente, pensa o seguinte, se isso fosse difícil para burro, eu não podia dar isso para um cara que está começando. Então, qual é a graça do PyTorch? O que torna ele interessante? Que ele pode ser fácil assim, para você pensar, e aqui você nem precisou pensar muito, você pegou o tamanho da imagem, aí você verificou que 28 por 28, né? É o tamanho da imagem, você sabe que você tem 10. E acabou. Né? Não tem mistério. Não tem dificuldade aqui associada. Né? Então, né, a gente está trabalhando com um negócio que é feito com um único propósito, que é tornar a nossa vida mais fácil. E aí, o que eu vou fazer? Uma vez que eu definir essa classe, eu tenho que criar uma instância dessa classe, né?
E aí, por que 512? 512 porque são 9 bits, tá, gente? Antes que alguém pergunte. São 9 bits, são 512, que é o número de elementos que eu quero trabalhar. É uma matriz 2 elevado a 9. É a quantidade de combinações possíveis que eu vou ter em 9 bits, em 9 categorias. Vou criar a instância da minha classe aqui. Dessa neural network, criei um modelo. Esse método toDevice eu vou herdar da neural network, né? Então, na verdade, esse cara aqui, eu vou dizer o seguinte, estou usando o CUDA. Então, eu vou jogar minha neural network no meu processador e vou printar o meu modelo. Então, olha só, ele já sai o seguinte, olha, eu estou usando uma rede plana, estou usando o Linear ReLU, é um modelo sequencial, entram 784 features, entra uma matriz de 9 bits, né? Com o bias, ReLU, entram 512, sai 512, e eu vou mapear esses 512 aqui em 10 features. E aí, por exemplo, só para a gente rodar alguma coisa, para vocês verem, tomara que dê tempo, tomara que não fique zoado. Então, assim, ele pegou um modelo qualquer, classificou, pegou o primeiro elemento e vai classificar ele para a terceira classe, né? Que é o cara que, se eu não me engano, ele classificou errado, tá? Calma aí. Ele classificou errado. Mas tá ruim, tá ruim, mas tá bom. Não importa. Pô, professor, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Opa, desculpa. Primeiro, minha conexão tá meio ruim, aí de repente vai Fica travar tranquilo, mais. Pedro, você tem Bom, crédito. você comentou do 9 bits, né? Que isso sobre o 512 que fica meio que entre as camadas, né? Tipo, a saída de uma entrada de outra. Eu já vi alguns tutoriais e, sei lá, eu vi esse número várias vezes, 512. Aí, tipo, isso acabou sendo, tipo, um valor padrão ou esse 9 bits está relacionado ao que é a quantidade de classes, alguma coisa desse Na problema? verdade, na verdade, é justamente o seguinte, são porque não vai, ele vai de 0 a 9, tá? Essas classes. Então, eu quero, assim, o objetivo de uma camada é que ela seja menor do que a anterior. Então, 784 aqui. Então, entrou 784, eu sei que o próximo valor é exatamente menor. Então, eu mapeei num conjunto de 9 bits, né? Ou seja, para tentar representar todas as possíveis variações de valores que eu vou ter dessas 10 classes, ou seja, de 0 a 511, né? Dentro desses 9 bits, que dá justamente esses 12 valores para eu poder pegar o máximo de valores da minha classe possível. Tá? Então, podia ser qualquer número. Você podia botar aqui, tipo, 256. Isso só ia, tipo assim, perder o meu. Só ia perder um pouco de acurácia, porque, na verdade, eu estou comprimindo mais os dados que eu quero. Mas, na prática, não ia mudar nada. Aqui, ó. Entendi. Mas aí, por exemplo, se eu usasse um número diferente de classes aí, então era melhor que eu aumentasse, então, por exemplo, de 512 para outro, dependendo do número. Exatamente. Sim. Beleza. Entendi. Olha só como é que mudou. No caso aqui ficou até um pouco melhor, mas, assim, foi sorte, tá? Foi cagada. Isso aqui não tem nada a ver com o que deveria ter acontecido. Então, assim, eu vou modificar um pouco as minhas camadas, simplesmente para a gente poder trabalhar aqui. Então, eu vou pegar aqui uma imagem de input, uma imagem randômica, né? Peguei aqui essa minha imagem randômica aqui qualquer. Vou modificar, vou criar uma nova camada aqui. Criei aqui uma das minhas camadas, a primeira camada é a camada flatten. Por quê? Porque eu transformei essa minha imagem aqui, nessa input imagem, eu vou transformar ela num vetor. E aí o que eu vou fazer? Eu vou criar uma outra camada escondida, né? Logo em seguida. Eita!
que vai mapear isso aqui, em vez de sei lá, 10 features, como a gente está fazendo, em 20 features, para ver se isso trabalha. E aí eu vou usar o ReLU, né? Como eu estava usando, porque se eu estou usando linear, eu vou usar o ReLU. Né? Então, essa questão aqui linear, né, é um modelo que eu vou aplicar uma transformação linear. Eu estou achando que essa imagem é linear. Cláudio, onde é que eu tirei que essa imagem é linear? Eu não tirei, eu estou testando. Né? E esse é o problema. Antes da gente ter esse resultado, a gente vai ter que testar bastante coisa. Com o tempo, a gente ganha uma intuição. Então, olha só, eu vou trabalhar isso aqui com o ReLU e sem o ReLU depois. Então, eu peguei um tensor antes do ReLU e um tensor depois do ReLU. Então, vocês veem aqui que eu já faço uma retificação para tentar jogar isso aqui dentro do meu backpropagation. Né? E aí eu vou criar uma outra camada sequencial. Ou seja, o que eu estou fazendo é o tempo todo o seguinte: eu pego o deformo, para ver se eu acho um padrão desses dados aqui. É como se eu tentasse fazer o seguinte. Lembra quando a gente... não sei se vocês todos... É que vocês... Tem uma disciplina cujo um determinado professor não dá exatamente a nota que você tirou na prova. Ele dá a sua nota baseada numa gaussiana da tua turma, para eliminar as distorções. É basicamente isso que a gente está fazendo. A gente está deformando o dado para ele entrar numa classificação que a gente depois possa categorizar se o cara, em qual parte da rabeira que ele vai estar. Entendeu? É a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. Então, eu vou fazer essa mesma coisa aqui. Vou pegar essa... Já fiz uma camada de corrida, vou fazer mais uma camada, de novo com ReLU, né? Só que esses 20 bits de input eu vou mapear nesses 10 para ver se isso fica melhor. E aí eu vou dar uma limpada final para saber quem são esses elementos. E quem faz isso é a função softmax. A softmax é a última camada linear na nossa rede neural que vai retornar esse dado chamado logits, que são os valores simples, né, que eu vou trabalhar. Então, o logit vai ser escalado em valores entre 0 e 1, representando as probabilidades do modelo para cada classe. Né? E não tem problema vocês não verem isso. Né? Então, vamos aqui, print. Então, aqui vão estar as probabilidades de cada um, de eu estar em cada um desses meus modelos, entendeu? E, basicamente, é isso que eu faço também quando eu estou lidando lá com os dados da Covid. Eu tento pegar qual é o cara que se classifica melhor. Então, esses modelos do meu parâmetros do meu modelo, eu posso fazer da seguinte forma. Eu posso aqui mapear para ver o que eu consegui. E olha só o que vai sair. Eita, que o cara não sabe mais programar. É a idade chegando. Então, eu consigo pegar esse meu modelo e mapear camada por camada o que entra e o que sai. Então, eu consigo printar isso para ver o seguinte, né? Para, em algum momento, eu tentar entender o que aconteceu. Cara, em geral, isso não é fácil. Então, uma vez que eu preparei esse meu modelo, eu vou fazer o seguinte, o backpropagation, que é essa diferenciação automática com autograde. Então, aquele backpropagation é o seguinte, cara, isso aqui está dando um resultado que é um cocô. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar do zero. Para tentar chegar a um determinado, né, gradiente. Né? Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou criar uma função do zero. Aqui eu vou fazer só dar um import tot. Não, eu não me aguento, eu acabo programando. Não, eu vou copiar. Não vou inventar agora, não. Então, aqui, criei uma função, um vetor de 5x5 de uns, vou mapear ele num vetor 3x3 de 0, vou criar uma camada que eu quero o gradiente descendente mapear de 5 para 3, vou ter uma outra camada que é uma camada de saída, e vou fazer o mapeamento, né? A multiplicação entre esse vetor x, né, que é a minha entrada, com o meu w, que é esse vetor de mapeamento, e vou fazer um cruzamento desses dados. Então, o que eu estou fazendo aqui? Quando eu estiver treinando uma rede neural, frequentemente o algoritmo que eu uso é o backpropagation, tá? Aquele de ida e volta para fazer o ajuste. Nesse algoritmo, os parâmetros, ou os pesos do meu modelo, vão ser ajustados de acordo com o gradiente, ou seja,
o gradiente, por isso que é gradiente descendente, da função de perda, né? Então, para computar esses gradientes, mesmo que você não tenha a menor ideia de que seja um gradiente, o PyTorch tem uma função de diferenciação chamada o autograde, que vai suportar, né, a computação automática desses gradientes para qualquer gráfico computacional. Gráfico computacional para qualquer matriz que eu estiver utilizando. Então, eu vou considerar simplesmente uma rede neural de uma única camada, com parâmetros de input x, parâmetros WB, ou seja, x, né, y igual wx mais b, e alguma função de perda. Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Entrou isso aqui. Cláudio, Diga. o B aí, que é um resultado desse gradiente descendente, ele funciona como bias? Na verdade, ele é a constante da tua função linear. O que eu estou fazendo aqui lembra quando eu fazia a função linear? Y igual a wx mais b. O B é o cara que eu estou, tipo assim, rodando. É porque aqui eu botei ele randômico. Entendeu? Tem esses pontos aqui eu estou chutando. O legal da rede neural é que você não precisa saber exatamente como os dados são. Então, lembra daquela discussão que a gente teve sobre aprendizado supervisionado e não supervisionado? É justamente isso aqui. Eu posso não saber o que está acontecendo, né? E buscar o resultado. Qual é a coisa ruim disso? É que se você não sabe o que está aparecendo, pode aparecer umas coisas muito loucas e você simplesmente assumir, beleza, campeão, isso vai dar certo. E não é isso que você quer. Na prática, não é isso que a gente quer nunca, né? A gente quer sempre o melhor resultado possível. Mas a gente sabe que a vida, essa sim, é uma caixinha de surpresas, né? Então, o que a gente vai buscar fazer sempre é tentar trabalhar esse modelo da melhor forma possível. Então, na verdade, isso aqui é só um exemplo bem besta para a gente calcular esse autograde e a gente depois fazer uma coisinha um pouco mais robusta. Então, olha o seguinte, né? Vamos aqui printar o gradiente descendente, né, a função gradiente, para esse elemento z. E a função de perda, ou seja, o z, eu tenho os gradientes, ou seja, os pesos, e a função de perda para esse cara. Isso já me é dado de graça. E eu fiz alguma besteira aqui. Eu não rodei isso aqui. Então, aqui, eu consigo gerar um objeto, ou seja, essas coisas são todas objetos, e para eu computar esses gradientes é fácil, olha só. Eu chamo a função de perda, né, para recalcular, pinto o gradiente para ver se ele muda. Gerei dois tensores. Então, né, essas coisas, ou seja, o que eu estou fazendo é o seguinte, o tempo todo. Eu vou otimizar os pesos dos meus parâmetros da rede neural, computando as derivadas da função de perda, ou seja, eu tenho uma curva das perdas, a curva, né, assim, tem os pontos lá, eu testo o meu modelo, vejo se a coisa dá certo ou dá errado, calculo a função de perda, em geral vai dar errado mesmo, a gente sabe que vai dar errado, e o que a gente vai querer fazer é tentar associar para ver se essa coisa dá certo. Para ver se essa coisa dá certo, tá? Então, é isso que a gente está tentando fazer o tempo todo. E aí, ao invés de você, tipo assim, precisar para computar essas derivadas, a gente vai chamar essa função do backward. E aí, uma vez que essa função do backward é calculada, ou seja, a gente quer o backward que vai fazer com que o loss, que a perda, tenda a zero, né? Então, na verdade, né, o que a gente quer fazer é um loop infinito. Né? O que eu quero fazer é um loop até que eu tenha que a minha perda tenda a zero. Ou seja, qual é o melhor conjunto de elementos que eu consigo criar que vai fazer com que eu chegue ao menor erro possível. Então, na verdade, isso aqui é pura e simplesmente força bruta. Né? Eu estou chutando valores, testando essa função e vendo qual que dá mais certo. Só que eu estou fazendo uma busca nesse espaço de parâmetros. Isso que o autograde faz.
Então, a gente consegue ter uma versão muito interessante, né, dessa visão. Então, olha só, tem um outro exemplo que talvez fique que é legal, assim, dentro do tutorial de autograde do PyTorch, ele faz uma comparação interessante com os produtos jacobianos, né? Em muitos casos, né, a gente tem uma função de perda que ela é escalar, né, numérica, e a gente vai precisar computar o gradiente com respeito a alguns parâmetros. Mas tem casos em que a função é um tensor arbitrário, tipo esse caso aqui, a gente não sabe o que é. Nesse caso, o PyTorch vai permitir que a gente compute os produtos jacobianos, ou seja, uma matriz desses elementos, e não um gradiente, o atual gradiente que vai ser um valor, né? Ou seja, pode ser que isso seja uma função. Então, na verdade, o que a gente está tentando é generalizar esse processo. Só que como eu não sei calcular esses elementos o tempo todo, o que eu vou ter que fazer é usar um elemento, um teste, dar um chute, né? Só que isso é muito ruim. Porque o que isso está dizendo para mim? Né? O que isso está dizendo é que eu não sei o que eu estou fazendo. Vocês têm essa sensação? Que a gente está fazendo assim, cara, a gente está chutando um monte de coisas e torcendo para que computacionalmente as coisas deem certo? E que a gente está confiando na nossa sociedade nessa coisa? E se vocês não ficam assustados com isso, eu fico completamente assustado. Tipo assim, vou jogar uns dados aqui, sacudir, até que o erro dá zero, e quando isso acontecer, eu vou ficar feliz, né? Então, tipo assim, o problema é que acerta bastante, né? O problema é que essa porcaria acerta bastante. Mas, para vocês ficarem mais felizes, o que a gente busca fazer é uma otimização. O que é essa otimização? Então, eu vou pegar a mesma coisa que eu fiz aqui, até agora. Eu vou fazer como se a gente começasse do zero. Eu vou fazer o nosso programa inteiro do zero. Ou seja, minha primeira rede neural. Então, aqui, importei as bibliotecas, ou seja, se você não ouviu nada até agora, se achou que eu só falei lero, não entendeu chongas, para tudo, respira fundo e me segue agora, que a gente vai junto. Então, olha só, isso aqui é um programa completo da sua primeira rede neural. Então, eu chamei o Torch, que é do Torch chamei o módulo de redes neurais, chamei o Data Loader para pegar os datasets, chamei o para manipular os datasets, o Torch Vision para baixar os datasets, o Transforms para eu manipular os datasets. Então, criei um Training Data para baixar o dataset do Fashion MNIST, peguei o Test Data para o dataset do Fashion MNIST, estou chamando esse aqui, o Training Data, com o parâmetro true ligado, e o Test Data com o parâmetro né, train desligado. Botei isso aqui no Data Loader para eu transformar os meus elementos né, dentro que estão né, nesse dataset em batch, né? Vou pegar batch de 64 amostras toda vez que eu vou trabalhar, tá? Instanciei a classe rede neural, onde, olha só, o que eu preciso fazer quando eu instanciar a classe rede neural? Se eu não sei mais nada, modificar o init e modificar a função do forward. É só isso que eu preciso fazer. No init, eu vou dizer qual é a estrutura da minha rede neural. Aqui eu estou dizendo que a minha rede neural tem como entrada uma matriz 28 por 28 e tem um output de 512. A gente viu que se eu mudar isso aqui, não faz problema nenhum. Vou fazer um ajuste usando o ReLU. Pego o output dessa camada de entrada, 512. Vou fazer uma camada escondida de 512. Vou fazer um ajuste com o ReLU. E minha camada de saída entra no 512 e sai em 10. Ou seja, é uma rede neural com uma camada só. Isso é bom o bastante? Não. Alguém se importa? Menos ainda. Com a minha camada de backpropagation que eu vou fazer o forward, né, eu vou dizer que ela é flattened, ou seja, eu vou pegar aqueles meus dados, vou transformar isso tudo num vetorzão, vou aplicar uma retificação linear aqui dentro desse cara e vou retornar esse maluco. Então, aqui que eu estou fazendo a classificação e vou executar meu modelo. Então, pronto, criei a minha primeira rede neural. E aí, tipo assim, você falou, Cláudio, ok, beleza, mas até aí, não só isso aqui não estou impressionado, como isso é exatamente igual a rede neural que a gente fazia no Scikit-learn. E o Scikit-learn eu já sei usar.
Vocês concordam comigo? Sim. Aí que vem o pulo do gato, são os hiperparâmetros. Eu consigo manipular esses hiperparâmetros, que são, né, o learning rate, ou seja, o quanto que eu quero que varie essa minha função de ajuste, o tamanho do meu batch e o número de rodadas que eu vou treinar. Então, olha só, o meu optimization loop agora, o loop de otimização, que é a parada que eu quero fazer, é o seguinte, uma vez que eu setei esses hiperparâmetros, né? Ou seja, cara, hiperparâmetros é um nome muito escroto para dizer o seguinte, eu não estou mudando a rede neural, estou mudando o que faz ela operacionalizar. Então, assim, parece magia negra, mas não tem magia negra, é só um nome escroto para uma coisa estúpida, né? Que são os elementos de teste. Então, de forma que eu setei esses hiperparâmetros, eu vou agora treinar e otimizar o meu modelo com um loop de otimização. Cada iteração do loop de otimização a gente chama de epoque. Essa epoque vai ter a camada de treino e a camada de teste. Ou seja, exatamente igual o que era quando a gente estava fazendo lá com o train test do scikit-learn. Então, a gente tem que trabalhar com alguns conceitos. A função de perda, né? A função de perda, né? Quando eu tenho algum conjunto de dados numa rede que não está treinada, o mais provável é que eu dê um resultado bem zoado, que é o que acontece normalmente. Então, o que a loss function faz? Ela vai medir o grau de dissimilaridade que a gente tem do resultado do nosso teste com a realidade. Então, essa loss function que a gente quer minimizar durante o treino. Então, para calcular a loss function, né, a gente vai pegar simplesmente o valor do teste com o que a gente achou. A gente vai dizer, olha a diferença disso aqui. Aí eu vou aplicar esse parâmetro aqui, que é o learning rate, para mudar. Só que para calcular essa loss function, para inicializar ela, eu uso um elemento chamado entropia. E o que é entropia? Vocês viram entropia em probabilidade estatística. O que é entropia? Colin. Eu acho que é um tipo de medida de incerteza, né? Pode ser usada como isso, a entropia, né? A entropia, na verdade, é o seguinte, é o quanto eu estou longe da previsibilidade. É o quanto, na verdade, eu estou indo para a desordem. Na estatística é o seguinte, é o quanto que eu estou me afastando da minha gaussiana, é o quanto eu estou me afastando da normalidade. Isso é uma medida de entropia, né? Ou seja, é a surpresa, né, do que eu estou trabalhando. Então, na verdade, é uma forma de eu medir como se fosse um desvio padrão, a incerteza inerente a uma variável, né? Então, na verdade, o que eu estou dizendo aqui que a minha perda, na verdade, é o meu resultado da entropia. Aquele canal 3 marrons e 1 azul, ele tem um vídeo muito legal sobre entropia. Então, na verdade, estou dizendo o seguinte, olha, o meu grau de imprevisibilidade, ele é proporcional à minha perda. Ou seja, se eu não sei o que está saindo da minha... Então, olha só, porque isso aqui é a sutileza. Se eu não sei o que sai da minha rede neural, se eu não consigo prever o que sai da minha rede neural, quer dizer que essa rede neural ainda está um cocô. E esse é o pulo do gato, Pedro, para tirar o seu desconforto. A gente não está criando isso ao Deus dará. A gente mede, pega um conjunto de treino, olha para a nossa função e vê, cara, está dando muito errado, eu não vou pôr isso para jogo. Entendeu? Porque aí eu estou dizendo o seguinte, na verdade eu quero reduzir, dados meus hiperparâmetros, para um subconjunto, né, de mapeamentos que eu tenho um grau de previsibilidade. E para aí, como é que eu faço isso? Através de um otimizador. A otimização é o processo de ajustar esse modelo, os parâmetros desse modelo, para reduzir o erro em cada passo do treinamento. Então, os algoritmos de otimização vão definir como o processo
é executado, né? Nesse momento, nesse exemplo, a gente vai usar o algoritmo mais bunda mole de todos, que é o gradiente descendente. Só que a gente vai usar uma variação dele, que é o stochastic gradiente descendente. Então, assim, ele, na verdade, tem um artigo muito legal do RealPython. Vou pegar aqui para vocês. Explicando até como implementar esse algoritmo só usando NumPy e SciPy. Mas a gente aqui é preguiçoso e vai fazer o seguinte. Olha só a mutreta. Vou chamar de otimizador. Vou pegar o torte que chama o otimizador com SGD, utilizando os parâmetros do meu modelo e o learning rate que eu botei aqui. Ou seja, esse é um conjunto pequeno de passos. Se eu botar mais, isso aqui para menor, ele vai fazer isso menos rápido. Se eu botar isso aqui para maior, ele vai dar um erro maior. Então, na verdade, otimizar esse cara aqui é o grande lance. Então, o que eu quero fazer aqui? São 3 passos que vão ter aqui. Eu vou chamar, vou resetar o gradiente dos modelos de parâmetros, né? Vou fazer o backpropagation chamando o loss backward e vou, né, uma vez que eu tenho esses novos gradientes, eu vou chamar o otimizador de novo para ajustar os parâmetros dessa forma. Então, o meu train loop, né, o meu loop de treino, né, ele vai ficar parecido com alguma coisa tipo isso aqui. Vou pegar o data loader, o modelo, a loss function, o otimizador, e, cara, olha só, isso aqui é a minha rede neural. Vou pegar o tamanho do dataset, vou fazer um batch de XY que eu botei, vou criar esse data loader e vou fazer a predição de cada um desses caras com o modelo. Ou seja, na verdade, isso aqui que eu fiz para um candango só, naquele exemplo, agora eu vou fazer para o tamanho do meu batch. E aí vou calcular. Então, isso aqui estou calculando o modelo, estou fazendo o backpropagation, faço aqui. Isso é o backpropagation. Calculo para o gradiente do zero, pego a perda e otimizo. Quando isso aqui chegar na minha função de erro, né, quando eu acabar com isso aqui, é que eu vou ter, né, ou seja, quando o meu erro chegar próximo de zero, é que eu vou parar. E aí, uma vez que eu fiz o treino dessa forma, eu vou jogar aqui e vou criar a mesma coisa do teste. E olha o teste como é que ele vai ficar, o loop de teste. O teste eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou pegar um outro conjunto de teste. E aqui, ó, enquanto eu tiver o gradiente tendendo a zero, eu vou pegar o meu data loader. Enquanto eu tiver a perda, eu vou corrigir esse cara para gerar o modelo. Vou pegar a minha perda e dividir pelo número de batch que eu executei. Vou pegar isso aqui do tamanho para ver o erro do meu modelo. A tendência é que esse erro tenda a zero. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inicializar. Então, o que eu vou fazer? Então, uma vez que eu tentei pegar esse modelo e essa perda, o que eu vou fazer agora, que eu já defini essas funções? Eu vou primeiro criar a minha função de perda e meu otimizador. Cara, isso é tão Zé Bunda que você pode reaproveitar isso para qualquer coisa que você vai fazer na sua vida. Você nem precisa entender de rede neural. Olha que coisa mutreta. Aí eu vou aumentar o meu número de epochs, porque eu não sou besta, né? Quanto menos epochs, mais eu vou errar. Aí eu vou criar... E olha a desgraça. Olha aqui a minha rede neural acontecendo. Vou treinar. Para ter em cada um dos meus epochs, no tamanho das minhas epochs, eu vou printar a epoch 1, treinar os caras e testar. Então, eu vou fazer isso várias vezes até que isso funcione perfeito. Pronto, você treinou o seu primeiro modelo. Cláudio, mas isso é um cocô. Cara, é sim. É um cocô. Mas funciona. Olha como demora. Aqui a acurácia é 34. É um cocô. E aí vocês vão ver isso melhorando aos bocadinhos.
Vão ter 10 rodadas dessa aí, né? Exatamente. Olha só como já melhorou de uma para outra. 56. R$59. E agora, vocês querem ver qual é a grande safadeza do Kaggle? Qual é a grande escrotidão da galera lá? Tá todo mundo fazendo isso. A galera não tá nem mais pensando no modelo certinho para fazer a melhor coisa. A galera tá pegando os dados, dando uma lipada e jogando uma rede neural e torcendo pelo melhor. E aí o que acontece? Isso vira uma corrida armamentista, né? Porque, na verdade, a gente sabe que isso vai... Se eu souber modelar, fizer uma camadinha bonitinha e entender mais ou menos como isso chega, eu consigo fazer qualquer coisa. E aí o que vai mudar a partir de agora, e que é legal de vocês verem lá na GAN, é mudar o quê? Essa função do init. O que a gente vai mudar é como eu trabalho essa função do init. Quais são as funções extras que eu tenho em cada uma dessas GANs. Então, quando eu vou em CNN, GAN, todos esses tipos de rede neural, o que eu estou fazendo é o seguinte, é sacaneando o gradiente descendente e mudando algumas opiniões ali dentro. Você vê que a média de o AVG loss ali também vai diminuindo, vai caindo, né? Exatamente. A ideia é justamente a sua acurácia vai subindo. Não, assim, é porque elas são inversamente proporcionais. Quanto maior a acurácia, menor a perda. Elas são uma consequência da outra. E aqui, ó, cheguei em 70%. Sabe o que isso quer dizer? Que esse modelo é uma droga. Mas, nada mal para o nosso primeiro modelo. Aí, digamos que você gostou muito disso aqui. Mas se tu tivesse mais epoque, você chegaria... Eu chegaria perto de 100, sim. O que a gente faz, o que o sociopata faz? Em vez de 10 epoques, Leonardo, coloca 200 mil. Entendi. Caio, mas isso é a grande verdade. Pô, assim, quando você tem dados ruins, não tem treinamento, que você tem uma mentira. Ou seja, você quer ver qual é o maior trabalho que a gente tem na Covid? Não é o modelo. Não é tipo, calcular, limpar a tabela. Não é nada disso. É você chegar a um dicionário de dados que faça sentido e garantir que a galera segue o dicionário de dados e que eles imputam os dados direitinho. Tirando isso, cara, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E aí você gostou muito desse modelo? Complicado, bicho. Complicado demais. Gostei muito desse modelo. O que eu vou fazer isso aqui? Eu vou salvar. E por que eu vou salvar esse modelo? Porque, na verdade, quando você for um engenheiro de machine learning, o que você quer fazer é rodar tantas variações de modelo possíveis em paralelo para você escolher aquela que funciona. Então, essa coisa. Olha como essa questão de data flow é uma parada safada. Ao invés de você ficar tunando esse negócio aqui na mão, um a um, e executando, você pega uma puta de uma máquina gigantesca, falei palavrão, desculpa, uma máquina gigantesca, absurda, roda um monte de coisa ao mesmo tempo e treina o melhor. Olha o que acontece com a minha memória RAM aqui nesse caso. Olha o que ele faz. Caio, você quer dar uma seguinte? Eu vou contar para você um truque. Por que tem CPF? Eu já contei, acho que na verdade, CPFs repetidos na base da Covid ou na qualquer base de saúde. Porque entra um maluco no hospital, o cara já está para lá de Bagdá, e isso também é culpa nossa como engenheiro de software, tá? O cara quer dar entrada no paciente, não consegue, porque o cara não sabe o CPF, perdeu o CPF, não tem CPF. O cara que está lá preenchendo, ele coloca no CPF qualquer e segue a vida. Porque o trabalho do cara é botar o cara para dentro para o cara ser atendido. Então, os nossos sistemas hoje, eles não atendem a galera da saúde. A galera da saúde não entende que sem o sistema bem preenchido, a gente não consegue dar um insight. E a gente não consegue dar para eles uma solução boa. A gente não consegue dar para eles uma solução boa. Né? Isso que é o errado, que a gente não consegue resolver. Cara, mas assim, os caras não sabem a diferença de nacionalidade com país de residência. Não sabem. Isso aí é... Olha só, um dos problemas que a gente tem aqui no estado do Rio de Janeiro.
a residência do cara e onde o cara foi atendido. As cidades, às vezes, brigam entre si porque dizem porque elas declaram coisas diferentes e às vezes a gente tem que mostrar. Olha, você declarou esse candango daqui, mas ele é da tua cidade, ele devia contar na tua cidade, mas ele foi atendido em outro lugar. Olha que bosta. Olha que bosta. Acontece para burro. Acontece muito. E a culpa sempre é do Cláudio. Sou sempre eu que me ferro. Mas assim, né? Se a vida fosse boa, não seria assim, né? Então vamos chegar aqui e fazer... Então aqui, para que serve salvar esse modelo? Porque eu vou salvar, treinar um monte de modelos em paralelo e executar eles todos em paralelo. E quem vai cuidar dessas ferramentas? São as ferramentas de controle de fluxo, de teste de prevenção, como, por exemplo, o Apache Airflow. Quando eu falo em MLOps, ou seja, engenharia, DevOps, né, de operações de machine learning, eu vou usar, na verdade, elementos que são controladores de experimentos. São caras que vão mapear essas hipóteses, vão mapear as perdas e as acurácias e vão apontar para mim, de todas as variações de modelo que eu tive, qual é melhor. Ou então imagina o seguinte, eu tenho um cluster. Imagina que vocês instalaram, compraram uns 4 ou 5 Raspberry Pis daqueles de 8 GB. Pegaram um negócio desse aqui. E aí vocês estão jogando para cada um desses Raspberry Pis um negócio, geraram uma lista de parâmetros, né, de hiperparâmetros que vocês querem testar e joga cada um deles para um Raspberry Pi. E depois tudo que vocês fazem é coletar os dados. Cara, isso está sendo cada vez mais comum. Eu estou vendo várias galeras pegando clusters de aprendizado de máquina, utilizando, né, processadores ARMs, porque eles consomem menos energia e você pode, né, fazer essa distribuição. Cara, isso é muito legal. Isso é muito legal. E utilizando o Apache Airflow, várias coisas que são código aberto para a gente lidar. E, gente, muito lindo isso aqui, porque você consegue fazer isso aqui com meia dúzia de coisas. Então, se eu quiser agora dar o load nesse modelo, olha que coisa ridícula. Eu vou vir aqui, salvar esse negócio, agora vou dar um load. Load state. Ele salvou um arquivo PTH, que é um arquivo do meu pre-trained, né, modelo, né? E agora eu vou dar um load nesse cara. Agora, olha só. Olha o que vai acontecer com os meus recursos ali, né? Vou ter um problema, vou dar um pré-load, né, na minha rede convolucional. Joguei ela aqui e eu já sei utilizar. Eu posso dar agora. Ou seja, tudo que eu dou, tenho que fazer para fazer alguma coisa, dar um save model, que eu vou salvar num PTH. Ou seja, eu posso, na verdade, inclusive, comitar e digitar esse modelo, e eu vou dar o load, ou seja, eu posso passar para alguém para essa pessoa treinar para mim. O que eu acho que seria muito legal de vocês fazerem? O que eu acho que seria muito legal de vocês se resolverem, né? Ao invés de usar o PyTorch para tentar resolver aquele problema do California Housing, né? Não, o California Housing não. O uso do Boston, que a gente já fez na primeira aula que a gente fez utilizando uma regressão linear, né, para descobrir o valor do aluguel. Não. Tenta classificar, usar o modelo do íris. Tenta modificar esse exemplo aqui. Eu já passei para vocês, não passei? Tenta modificar isso aqui para o problema do dataset do íris. Vamos tentar classificar as folhas. Ao invés de dar uma regressão logística, vamos utilizar uma rede neural, que é essencialmente o mesmo problema. E, gente, é só isso. Então, se você não entendeu nada, mas você quer pegar daqui para baixo, pronto, você tem um modelo para sempre para trabalhar com redes neurais utilizando o PyTorch. Foi difícil? Não. Tem que lembrar meia dúzia de coisas?
Tem. E o que eu acho que é mais importante? Entendam as características, deem uma lida em redes neurais, deem uma lida nessa modelagem para a gente chegar a um resultado, tá bom? Então, pessoal, são 16h25, eu vou dar para vocês 15 minutinhos para vocês poderem, né, fazer esse exercício, tá bom? Só um instantinho. Se alguém quiser falar qualquer coisa, pode falar, que eu vou só mutar o microfone rapidinho, que eu estou sentindo cheiro de queimado. É fora de casa.
E aí, pessoal, alguém fez? Então, vamos fazer o seguinte, pessoal. Se ninguém fez, vamos deixar isso para casa. Eu coloco isso como um dos trabalhos para a gente fazer. E aí, na próxima aula, a gente tenta corrigir isso, né? E mostrar mais alguns exemplos, mostrando alguns tipos diferentes de rede neural que vocês vão encontrar, né, e podem ser feitos utilizando o PyTorch. Tá bom? Então, pessoal, se ninguém tiver mais, quiser falar mais alguma coisa, né, eu vou liberar vocês e desejar a vocês um ótimo final de semana e eu vejo vocês na próxima terça-feira. Beleza, professor. Valeu. Boa tarde a todos aí. Valeu, gente.